Nosso estudo de hoje é a lição 59 do Livro da Esperança, na exaltação do trabalho. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Capítulo 18, trecho 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente algumas das calamidades da inércia no plano da natureza. A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e em seguida passa à condição de reduto de animais inferiores que a mobilizam por residência. O campo largado ao abandono furta-se ao cultivo de elementos nobres, necessários à inteligência na terra, e transforma-se gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. O poço de águas trancadas foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. O arado ocioso esquece a alegria de produzir e, com o decurso do tempo, incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. A roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se pouco a pouco a moradia da traça que a destrói. O alimento indefinidamente guardado sem proveito deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento e incessante renovação para o bem eterno. Trabalho é um infatigável descobridor. Transpõe dificuldades, desiste da irritação, olvida mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. Emmanuel hoje vem falar para a gente sobre a importância do trabalho e cria algumas imagens mentais que são maravilhosas para a gente estar observando o que a falta do trabalho ela acaba produzindo. Quem já teve a oportunidade, a experiência de ter uma casa para alugar, o pessoal percebe que é bem melhor que a casa esteja alugada, mesmo que a pessoa algumas vezes esteja inadimplente, esteja em mora com relação ao pagamento dos aluguéis, do que a casa vazia, porque a casa vazia ela entra em decomposição bem mais rápido. Os elementos de decomposição também da matéria também são bem acelerados enquanto não tem alguém promovendo a higiene, a limpeza diária. Então o que acontece? Ele pega o exemplo da casa, ele pega o exemplo de um campo também que, quando não é tratado, também começa a dar muito, principalmente carrapato, alguns animais também que acabam tomando conta do solo e acabando com o solo, deixando até inapropriado para plantio também. A água trancada, a mesma coisa, a água começa também a dar bicho na água. Quem já teve a oportunidade de ver, né, a água, primeiro começa aqueles micro-organismos pequenininhos ali, como se fosse uma minhoquinha ali. Por quê? Porque ela está deixando de ser usada para matar a sede e está estragando. Depois ele fala do arado que enferruja com o tempo, da roupa que se destrói através das traças, quando que também costuma acontecer dentro do próprio guarda-roupa nosso, e do alimento que entra em decomposição se não for utilizado a tempo. Então, são figuras que o Emmanuel está utilizando para dizer, olha a importância do trabalho e olha o que acontece com aquele que fica parado, que acontece o músculo, quando está parado, ele começa a entrar em processo de inibição, né? E até as nossas forças também, se a gente começa a deixar que a preguiça tome conta, daqui a pouco a gente está sem perceber, a gente já não está mais com a mesma disposição para estar fazendo um determinado trabalho, de maneira que quanto mais a gente deixa em exercício as nossas energias, mais a gente vai se preparando e também a gente vai, ao mesmo tempo, servindo de terapia para a gente. De terapia para estar suportando o mundo de expiações e provas, onde os elementos são muito mais desafiadores do que
para promover o cômodo de cada um de nós. Mas o principal aqui do texto de hoje acaba sendo o último parágrafo também, porque essas figuras, essas imagens que Emmanuel criou para a gente, da casa, do campo, do poço de água, do arado, da roupa e do alimento, ainda está sendo um elemento terceirizado. Agora, quando vai falar da gente mesmo, a gente na doutrina espírita acaba tendo aquele jargão, né, que mente vazia é oficina do obsessor. A gente só troca o nome. O obsessor, quem é o obsessor? O obsessor é um espírito igual a gente, que esteve aqui, ou ainda pode ser que nem tenha estado aqui encarnado igual a gente, porque o universo todo é povoado por espíritos. A trindade, né? Deus, espírito e matéria, e Deus criou a todos nós como seus filhos. E aí o que acontece é esse espírito, ele, de maneira ainda ociosa, ele fica observando os nossos comportamentos e fica procurando influenciar os nossos comportamentos. Se a gente está com a mente sem estar compenetrado em assunto nenhum, as ideias começam a chegar e aquelas ideias que a gente abraça, eles vão começando a identificar e começam a investir naquilo também, naquelas ideias. É interessante, gente, que a gente, quando para estudar esse processo de obsessão, a gente tenta imaginar uma figura de alguém que já saiu daqui do corpo e que queira, nos moldes aqui humanos, agredir alguém. Ele vai tentar dar o soco, desferir o golpe, e a mão não vai conseguir ter o resultado, não vai, porque agora ele está numa forma de corpo que é diferente. Ele está naquele corpo espiritual que Paulo de Tarso se refere na segunda carta aos Coríntios. Não é mais o corpo físico igual a gente tem aqui. E o corpo espiritual ele não consegue ter essa influência direta. Então ele fica estudando ali, até com outros espíritos também, fala, pera, não é assim que se atinge o encarnado. Como é que se atinge o encarnado? Vamos ver quais são os pontos fracos dele. Aí começa a ver quais são os pontos fracos, onde a pessoa tem uma tendência viciosa qualquer, onde a pessoa tem uma tendência destrutiva ou agressiva também, que ambos acabam sendo a mesma coisa, que todo mundo que é agressivo também é um pouco destrutivo, né? Então o que acontece? Procura daqui a pouco alimentar essas tendências e vai observando o processo destrutivo ali como se fosse um espectador assistindo um filme em que ele, ao mesmo tempo que está sendo o telespectador, e ao mesmo tempo ele também está promovendo e incentivando as cenas dos próximos capítulos. E a coisa vai acontecendo por quê? Porque a gente está deixando a mente vazia. Então ele bota aqui pra gente, ó. Me lembro de Chico Xavier uma vez conversando com um menino todo, vivendo um processo de obsessão grave, todo cheio de problema. E Chico falou, meu filho, trabalha até o limite de suas forças, porque quando a gente trabalha dessa maneira, a gente não dá tempo deles alcançarem a gente. Então bota aqui, ó, quem persevera na preguiça não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas também abre as portas da própria alma à sombra da obsessão em que fatalmente se arruinará. E quando a gente fala em obsessão, a obsessão ela não necessariamente significa que tenha alguém contra você, alguém que seja seu inimigo, nada disso. Muitas das vezes você vai encontrar alguém que está do outro lado da vida, mas que ainda está apegado ainda aos prazeres da matéria, ainda está preso a alguns costumes que não conseguiu se libertar e por conta disso vive na busca, assim como uma pessoa que está em crise de abstinência, vive na busca de alguém que o consiga de alguma maneira fazer com que ele satisfaça, mesmo que seja um pouquinho, às vezes menos de 1% da sensação que teria se estivesse encarnado, mas para quem está em abstinência, menos de 1% já é alguma coisa. Então ele fica naquele processo ali procurando incentivar a gente. Então a gente procurou falar aqui junto com o Emmanuel quais são as consequências da falta do trabalho, da entrega à preguiça. Mas a gente tem que lembrar também, né, que ó, onde estiveres, lembra-te que a vida é caminhada, é atividade, é progresso, é movimento, é incessante renovação para o bem eterno. E o trabalho é o infatigável descobridor. Ele transpõe dificuldades, desiste da irritação, e ouvida mágoas, vem também trazendo quais são as benesses, né, da pessoa, do trabalho, do que o trabalho faz com a pessoa que está se entregando à vida laborativa. Fica aí o conselho mais uma vez, fica aí a reflexão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.